Então tá, estamos voltando aí pro terceiro bloco, né? O bloco do etilista filosófico. Para quem está nos escutando, ficou a impressão de que talvez a gente tivesse sob ação de drogas psicoativas. Ninguém bebeu por enquanto. Mas a gente fica aí o convite aberto para quem está nos escutando. Se quiser tomar uma dose, mais uma dose, é claro que eu tô afim. Vamos começar então esse terceiro bloco. Aliás, se o programa não estiver bom, depois que você acabar de escutar todo, talvez você beba um pouco e escute ele novamente, eu garanto que vai ficar melhor. Isso. É uma boa estratégia. Gente, eu acho que tá errado isso, a gente fica incentivando as pessoas a beber. Tá errado. Acho inadequado. Mas eu vou. Tem problema? Bom, só para lembrar que o nosso programa chama-se Abaixo Assinado. Uma conversa saudável, talvez. E eu assino embaixo do que o Lucas falou. E quem mais quiser assinar, sai assinando por aí. Só não dirija, né? Só não dirija. Isso. Né? E qual é a proposta desse último bloco, afinal? Voltando ao nosso tema, como aliviar pressões, é uma pergunta, viu? A gente vai falar um pouquinho mais do que poderia ser ideal para mudar essas pressões que incomodam e talvez as pressões que são boas, como é que a gente conserva elas, né? Para produzir com elas. Porque tem pressões que às vezes também podem ser benéficas, né? Então, o que seria ideal para um lado e para outro? Acho que essa é a provocação de hoje para esse bloco. Eu acho que alguma coisa do que me veio como ideal a gente falou no final do bloco anterior. A questão da gente perder as coletividades, né? Eu acho que isso sempre ajuda a você diluir as pressões e ao mesmo tempo concentrar as pressões para que ocorram modificações. Mas isso é uma coisa mais macro, umas coisas mais micro. Aquela pressão que eu recebo diariamente que não estão tão passíveis assim de grandes mudanças. Acho que perceber elas já é um passo bem interessante, né? Perceber que pressões são essas, de que maneira que elas chegam na gente, de que maneira que eu posso redistribuir elas, né? Olhar para a pressão com um olhar atento, assim, e conseguir redistribuir. Dialogar com as pressões, né? Talvez evitar não seja realmente a melhor forma, porque é impossível. Mas conseguir identificar e conseguir encontrar maneiras, assim, pensando mesmo, elaborando de como lidar com elas, assim, como levá-las adiante, como distribuir, como elaborar, como subir nessa, né? Eu pensei agora, porque toda vez que a gente fala sobre pressão que eu recebo, eu fico pensando mais no trabalho, nas relações, nos conflitos familiares, esse tipo de coisa. Uhum. Mas agora dei uma viajada pensando em será que o indivíduo num país em que as leis trabalhistas são mais fortes, que eles têm mais coletividade, eles recebem tanta pressão e se sentem tão pressionados? Não sei. Mas daí eu sei lá porque eu pensei na questão das propagandas, né? As pressões de compras que a gente recebe todo dia, de certa forma. Né? Uhum. Daí as pressões, eu diria, pressões sobre comportamento, na verdade, né? Porque eu acho que não é a compra em si, é o comportamento. Quando dizem que isso está na moda, aquele outro está na moda. É ação de comprar, né? Ação de comprar e não e o tu que vai você comprar. comprar. Assim. Tu acha que o que? Eu acho que o quê? Porque quando dizem que isso está na moda, que não está na moda, e você pode ser rechaçado pelo que você usa, existe uma pressão em você ser um outro que talvez não seja você mesmo. Mas olha só, vou pensar um exemplo do shopping. Claro, eu sei que também é clichê, mas o shopping é um espaço que está com um grande número de pessoas e que tu tem a certeza que tu vai estar sozinho para poder comprar, por exemplo. Assim, tu pode estar com uma série de pessoas ao teu lado, e deve estar, só que aquilo é um momento individual. E embora possa parecer coletivo, ele não é. Que nem, por exemplo, a falsa ilusão de que tu vai morar num condomínio, tu vai viver numa comunidade. Não. Né? E o shopping é um espaço público, né? Mas que ele não facilita, ou que, na verdade, pelo contrário, ele tem algumas regras estipuladas que é justamente para não aproximar, diferente dos espaços que eu estava falando, da praça, do parque, que a tendência deles é de colocar as pessoas na relação. E esses espaços de consumo, que é o shopping o mais evidente, mas existem outros que são mais sutis, eles acabam que são diferentes, assim. Não sei. Talvez porque você vai com o objetivo. Eu não sei se tem a ver com eu não sei se tem a ver com o objetivo, né? Parece até que é algo que não sei se tem a ver com o desejo das pessoas, né?
Parece que essa sociedade de consumo, não só de consumo, né, mas que cria ideais estéticos, ideais morais, essa sociedade que cria uma série de normas e jeitos de ser e de existir, nos transforma em mini portadores desses valores. Então todos nós somos portadores desses valores, portadores ambulantes desses valores, e a gente reproduz sempre nas nossas ações esses valores. E aí o shopping como um templo do consumo, mas também como um templo de reprodução desses valores. Em que eu tô sozinho, em que eu repito coisas, em que as vitrines das lojas não tem nada de dizer que permita, né, o diferente, né? É sempre a moda, é aquilo ali que é para a maioria, é o livro best-seller, é o perfume mais vendido, é aquilo que está na vitrine. E aí aquilo que tu deve desejar para ser parecido com todo mundo. E antagonicamente essa necessidade sempre de tu ser o diferente. Uhum. Eu tento consumir coisas para tentar definir a minha singularidade, aquilo que eu sou diferente dos outros. E me parece que as pressões, elas surgem um pouco aí também. Nessa ambivalência que esse sistema, que a sociedade produz, de participar do grupo, mas ser único. Ser diferente está na moda. Ser diferente está na moda. Né? Ser estranho, né? Ser estranho está na moda. Mas é para não fugir à regra. É o diferente dentro daquilo da regra. Desejando as mesmas coisas que os outros desejam, ainda que seja cinza e o outro queira rosa. Uhum. Né? E aí, isso é estranho. Eu me lembrei de um comentário que não sei onde que eu li, que era assim, na década de 80, tu ia na praia e via um cara com branco, claro, e com a bermuda toda colorida. E que hoje tu vai na praia, tu vê o cara todo tatuado, todo colorido e a bermuda branca. Né? É bem isso. E que, bom, né, essas mudanças vão acompanhando também as ofertas do externo, assim. Mas em alguns momentos históricos, talvez as mudanças não tenham acompanhado tanto o movimento do externo, né? Talvez tenha havido um contra-movimento. Mas é isso que os relatos dizem, né? Em que as coisas tendiam para um lado e de repente se viram um movimento oposto. Na década de 60, de certa forma, aconteceu alguma coisa assim. Na década de 70, de certa forma, aconteceu alguma coisa assim. Eu acho que todo o tempo acontecendo coisas assim. Inclusive agora aqui. Eu acho que o desejo, quando ele aparece, quando ele consegue aparecer, ele vai exigir coisas que não sejam essas que estão aí. Mas, de alguma forma, ele vai ser capturado. Ele vai se transformar nisso que está aí, vai surgir outra coisa que também vai ser capturada, e vai surgir outra coisa que vai ser capturada. E o ideal é o quê? Surgirem coisas? Eu acho. Mas a gente está sempre surgindo coisas. Nunca vai faltar um novo objeto, uma nova coisa. Mas que a gente seja disparador de coisas. Né? Que essas pressões que surjam sejam mais dentro daquilo que vocês falaram, assim. Talvez o ideal seja que a gente use essas pressões para fazer algo que não está aí. Algo que seja outra coisa. Vou tentar radicalizar com um exemplo. Assim, uma coisa que eu vi também no filme, aquele Os Miseráveis. Não sei se quem não viu, veja, vale a pena. Leva um lenço, assim. Umedecido. Pacote de fralda, não. Na primeira cena o cara já aparece, não vou contar o final do filme, que isso é ridículo, mas na primeira cena o cara tá trabalhando como um prisioneiro. E ele foi preso porque ele roubou um pão. Assim. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da pressão. E ele roubou um pão, segundo ele, para alimentar o filho da irmã que estava passando fome. Era França, século XVII, eu acho. XVIII, Revolução Francesa. Próximo da Revolução Francesa, população muito carente, condições insalubres, enfim. E aí, o exemplo que eu vou usar desse filme é mais para talvez assim, o que um sujeito com essa pressão da vida real, vida mundana, de ter que, por exemplo, alimentar uma família e não ter como conversar com esses mecanismos do capital, assim, que é de poder ir quitando no mercado, ou mesmo até de plantar alguma coisa
e ter acesso para isso, para poder produzir isso e alimentar a família. Como é que lidar com essa situação de pressão, uma maneira ideal, sem corromper isso, sem... não digo se corromper só, mas assim, extrapolar um pouco essa história da lei externa, do Estado, do direito que vem nos oferece essas mediações. Não sei se... Dá pra entender. Só que eu acho que algumas vezes não tem solução. Eu sou muito certo com isso. Acho que a gente tem dois problemas com essa questão de o que dá, o que não dá, na questão do indivíduo. Por um lado, algumas vezes existe uma certa propaganda dizendo de que você pode tudo é possível, só depende de você, e a gente sabe que não é bem assim, né? As oportunidades são dadas de formas diferentes para pessoas diferentes. E, logicamente, algumas pessoas aproveitam melhor, outras pessoas aproveitam pior. Isso, enfim, deriva do nosso momento, deriva de como nós somos educados, deriva do momento histórico, do contexto em que a gente está. E, de outra forma, eu acho que tem, às vezes, uma certa pressão também, talvez contra-hegemônica, não quero utilizar esse termo que eu acho que não é, de que, não, é todo mundo igual, é isso aí, as coisas são dadas, e acho que também não é assim. Né? Tem gente que tem que mexer mais a bundinha. Não pode ficar parado, sentado no formigueiro esperando a formiga morder. Tem que sair correndo, tem que ir um pouco atrás também. Só que assim, há situações em que simplesmente o movimento individual não é suficiente. Não dá. E os movimentos coletivos, eles são, acima de tudo, demorados. Né? Muito mais demorados que os individuais. Porque a construção do coletivo não é simplesmente você pegar 2, 3, 4, 5 pessoas. É por isso que eu vou... Essa é a nossa aposta. Aqui no programa Abaixo Assinado. A gente espera que a gente possa fazer mais programas com mais pessoas, com mais conversa. Quem tiver vontade de entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para o abaixoassinado2013@gmail.com. A gente responde com certeza. Quem quiser participar e estiver em Florianópolis também, manda um e-mail e participa com a gente. A gente é aberto a interferências. Acho que vale a pena dizer assim, que nesse primeiro momento, nós três, a gente que se juntou para conversar um pouco sobre essas questões, nós três de alguma forma nós somos vinculados à saúde pública. E isso vale a pena ser dito para dizer que todo mundo que é da saúde, que não é da área da saúde, que usa o sistema de saúde público, está super convidado para fazer essa conversa saudável ou não aí com a gente. E que o objetivo é esse mesmo, assim, a gente conseguir brincar um pouco com esses temas e de vez em quando falar um pouquinho sério e viajar um pouco na batatinha. Acho que não há nada mais a ser dito. Abaixo assinado.